Olá, queridos irmãos, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto do pastor Marcelo Petrucci que diz: Não piore as coisas. Ele escreveu esse texto para a gente fazer o nosso devocional e foi para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escreveu o texto, foi o pastor Marcelo, o que é que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Sempre eu gosto de esclarecer que aquilo que eu entendi pode não ser a expressão da verdade para o seu coração. Então, irmãos, eu não sou teóloga, eu não sou formada em nada assim, em missiologia, em nada disso. Eu sou apenas uma pessoa que ama a palavra, estuda e conta para os irmãos aquilo que entendeu, tá bom? Então, por favor, peguem a sua tradução, pegue a sua Bíblia, vai lá, lê direitinho, pede ao Senhor que lhe mostre as verdades eternas que você precisa ter contato nesse momento, tá bom? Bom, isso esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos entender que o comando é teu, todas as coisas estão sob a sua égide, o Senhor sabe de tudo e o Senhor conduz tudo. Que nós possamos deixar tudo em tuas mãos e não piorar as coisas. É em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o pastor Marcelo Petrucci sugeriu que nós lêssemos Êxodo capítulo 14, dos versículos 15 ao 31. Mas eu acho que assim, existem algumas pessoas que nos ouvem e que não têm tanto contato com a Bíblia. Então, nós vamos ler todo o capítulo 14, tá bom? Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é um objetivo leigo, né? Tudo o que eu pretendo é edificar aqueles que estão dentro da igreja e evangelizar aqueles que estão fora da igreja. Então, irmão, se você puder compartilhar essa mensagem tão pequena, menos de 15 minutos, seria importante para que outras pessoas pudessem ser edificadas e outras pessoas pudessem ser evangelizadas, né? Então, agora é a hora de você ser um missionário urbano, né? Não precisa ir para a China, para o Japão, para pregar o evangelho, para a Somália, nada disso. Você pode simplesmente compartilhar esta mensagem e aí a gente vai crescendo e aprendendo juntos, tá bom? Então vamos lá, vou ler Êxodo 14. Pega aí sua Bíblia e vamos ler juntinhos, tá bom? Então o Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pierote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zephon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Aí agora ele vai contar como que os egípcios perseguiram Israel. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, eles e os seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar uma carruagem e convocou as suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada um com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Airote, à beira do mar, em frente a Baal-Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico,
clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: Deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e dos seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximavam durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujam daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda sua mão sobre o mar outra vez. E as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro à água e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Amém? Este capítulo é muito emocionante, né, irmãos? É uma história daquelas que você fica muito emocionado. O mocinho, o bandido, a correria. Nossa, e quando você vê o Senhor movendo a sua mão em prol do seu povo, é uma coisa assim, maravilhosa. Muito bom. E o pastor Marcelo Petrucci escolheu os versículos 27 e 28 para serem os versículos chaves. E diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar,
Nenhum deles ficou. Então vamos combinar, né, gente? Que povo chato esse povo que Moisés estava liderando, né? Não tinha um pingo de paciência, de confiança e sempre reclamando de tudo, né? Então, acho que é por isso que o Senhor fala para a gente não fazer nada com murmurações e contentas, porque Ele não se agrada disso. Só que a gente olha para esse povo chatonildo aí e esquece que nós somos também muito assim, né? Bom, voltando ao nosso assunto, o faraó viu que tinha feito a maior bobagem do planeta. Liberou todos os escravinhos e quem que ia trabalhar? Por quê? Liberou os caras, todo mundo foi embora. E aí? Então a sua situação que já era ruim, ele conseguiu piorar, né? Então o negócio já não estava bom pro lado dele, ainda conseguiu ficar pior ainda. Aí o que ele fez? Fiz bobagem, vou atrás dos escravinhos. Ó, formou lá o povo e foi atrás do povo de Deus. Mas o povo hebreu já estava lá perto do Mar Vermelho, que a gente já sabe, a gente acabou de ler que foi aberto por Deus. Para quê? Para que o seu povo passasse. Quando o faraó, os seus soldados, viram aquele fenômeno, eles falaram, bom, vamos nessa, né? O mar se abriu, ó, entraram na passagem e foram lá, no meio do mar. Quer dizer, povo totalmente insensato, né? Não ocorreu que assim, hello, você acha que o senhor ia favorecer aquele pessoal, os egípcios? Tinha que ter se tocado, né? Mas não se tocaram, o que aconteceu? Deus foi lá e pum, fechou. Fechou o mar e os egípcios foram, ó, engolidos por ele. Então, as águas engoliram todos os egípcios e eles morreram afogados. Imagine o mar de defuntos que tinha lá na praia, né? Depois que o povo hebreu passou para o outro lado. Agora, tudo isso poderia ter sido evitado se o faraó tivesse um pingo de bom senso e não tivesse piorado as coisas. Se não quiser, se você e eu, se a gente não quiser acabar como os egípcios, a gente não deve piorar o que já está ruim. Porque às vezes a gente vê que o negócio está degringolando, está cada vez pior e a gente insiste, né? Que nem o faraó. Então aqui o pastor Marcelo Petrucci dá 3 dicas que ele considera bem importantes para a gente não piorar, não passar do inho ruim para o inho pior, né? Então ele dá 3 dicas que podem nos ajudar. A primeira delas é assim, ó, se liga, você tem que ter consciência da sua condição. Para quê? Para você não se envolver em coisas que você depois não vai dar conta, né? Você vai insistindo no negócio, chegar lá no fim, você vê, deu ruim, não vou dar conta disso aqui. Então, se você não pode sustentar aquela situação, não vai em frente. Tem consciência que você não pode, tem coisas que você não vai dar conta. Outra dica que ele dá é assim, é que a gente tem que entender que o maior desafio não é recuperar o que a gente perdeu. Na verdade, o maior desafio é a gente não perder aquilo que ainda a gente tem. Então, se sobrou alguma coisa, não fica insistindo. Viu que sobrou? Se liga. Fica com aquilo e não fica insistindo para acabar perdendo o pouco que sobrou. E a outra dica que ele dá é que tem uma grande diferença de pelejar com Deus, de ir para a luta com Deus, de guerrear com Deus e sem Ele, né? Quando você quer fazer as coisas com as suas próprias mãos, quando você quer resolver os problemas, quando você acha que tem a solução para tudo. Então, a pergunta que não quer calar é: qual lado você está? E essa escolha do lado que você está é que vai definir aonde você vai chegar na vida. Então, você tem que saber de que lado está. E é importante a gente saber, como está lá em Gálatas 6, versículo 7, que diz assim, ó, não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, é a lei da semeadura. Você plantou, você colhe. Então, não piore as coisas. Procura boas sementes.
porque vai dar ruim se você insistir em plantar coisas ruins, tá bom? Porque a gente não pode esquecer que a vida é definida por decisões, por escolhas que a gente faz, né? Então, como eu sempre digo para os irmãos, eu trabalho com adolescentes conflitualê. Aí eles dizem assim: Senhora, eu não quero ficar presa, eu não quero ficar nesse lugar. Quero ir embora para minha casa, com a minha mãe, com meu pai. E eu digo para eles: filho, plantou, colheu, não tem como fazer diferente, entendeu? Então, tudo que a gente faz, a gente acaba tendo que colher, porque não há outro jeito, né? Se você é um pé de bananeira, você vai ter que dar banana. Não tem outra fruta para uma bananeira dar, né? Então, isso é muito importante, você prestar atenção nas suas decisões, né? Muitas vezes a gente insiste em decisões, em situações, em coisas que a gente quer que acabam complicando a nossa vida. A nossa história vai ficando cada vez pior. E para tentar resolver essa coisa de estar cada vez pior, o que a gente faz? Tenta resolver do nosso jeito. E aí sim, aí que a gente afunda de vez. Então, o que o pastor fala aqui neste texto? Que ele está desafiando a gente a quê? A entender que a nossa vida depende de que a gente possa compreender as nossas limitações. Que a gente não pode todas as coisas. Que a gente tem que confiar e tem que lutar com Deus ao nosso lado. Porque se a gente não fizer isso, não importa o tamanho do obstáculo, não importa aquilo que está à nossa frente, a gente vai ser derrotado. Ao passo que, ao contrário, se nós estivermos com Jesus, com Deus ao nosso lado, pode ter o mar vermelho na nossa frente, pode ter o maior obstáculo do universo, a gente vai ser vencedor. E ser vencedor não necessariamente é a gente conquistar aquilo que a gente quer, né? Que a gente acha que Deus é fiel, Deus é grande, Deus é maravilhoso quando as pessoas são curadas, a gente consegue pagar as contas, a gente consegue um emprego, a gente consegue restaurar um casamento. Só aí que a gente se sente um vencedor. Não, mas na verdade Deus vai sempre nos dar aquilo que nós necessitamos, não aquilo que a gente quer, né? Porque às vezes a gente pede as coisas e não tem nem noção do buraco que a gente está se enfiando, né? Então presta atenção. Não importa o tamanho do obstáculo que o irmão ou a irmã esteja enfrentando. Se você estiver com Deus, certamente o irmão, a irmã vencerá. Então, não piore as coisas. Você já sabe qual é o caminho para se dar bem, ok? Então, seja com Deus em todos os momentos da sua vida. Nosso manancial termina assim, ó. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, administre bem os seus desafios. É isso aí. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.